texto base para a nossa reflexão, vou pedir meu companheiro que me ajude ali, está ali, muito bem. Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7. Está projetado aqui, mas é bom você acompanhar. Se você quiser, você pode grifar aí na sua Bíblia. Há muitos textos na Bíblia que tratam dos problemas emocionais, situações emocionais. Vários personagens das Escrituras Sagradas passaram por situações de crise emocional. Isso já joga por terra o pensamento que existe em algumas correntes teológicas de que crises ou problemas emocionais têm ligação apenas com espiritualidade. Alguns chegam até a dizer possessão demoníaca. Não é bem assim. Deus, você sabe, nos criou com uma natureza holística. Nós somos seres com a natureza física, mental e espiritual. Às vezes, nós negligenciamos o desenvolvimento de uma dessas áreas. Algumas pessoas procuram desenvolver apenas a espiritualidade. E por tratar desse assunto, às vezes, Deus, como o Criador do universo, Ele é deixado de lado. E as pessoas se aventuram em outros meios espiritualistas. Não é assim? Nós estamos aqui nessa noite, adorando a Deus, entoando louvores, orando, buscando a presença dEle. Estamos desenvolvendo a nossa natureza espiritual, ouvindo a palavra, tendo comunhão com Deus uns com os outros. Só que se fizermos apenas isso e negligenciarmos outras áreas da vida, não haverá equilíbrio suficiente para atingirmos a maturidade que Deus espera que atinjamos. É por isso que as nossas naturezas, todas elas precisam ser bem cuidadas. E a nossa natureza emocional é uma delas. Nesse texto está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo Jesus. Como eu disse, a natureza emocional ela está intimamente ligada também à nossa natureza espiritual. Vários personagens, como foi dito, você vai encontrar desde o Éden. Os nossos primeiros pais sofreram com crise emocional. A primeira emoção negativa experimentada pela raça humana, qual foi? Gênesis 3, versículo 10, você vai encontrar. Qual foi? O medo. Você se lembra? Quando Deus criou Adão e Eva e colocaram eles no jardim do Éden, ambos eram feitos à imagem e semelhança desse Deus santo e perfeito. Até o pecado tomar posse da nossa natureza. E aí você vê o desespero humano experimentando uma das primeiras emoções negativas que todos nós carregamos até hoje, o medo. No versículo 10 do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver o resultado da desobediência. E até hoje é assim. Todas as vezes que nós fugimos ou desprezamos os conselhos divinos, nós experimentamos algum tipo de emoção negativa, que irá nos frustrar, que irá nos levar a tomar decisões equivocadas. E uma dessas decisões, como Adão e Eva fizeram, foram se esconder de Deus, tentar fugir dele. E ali você vê o desespero, né? Quando Deus, sempre é Ele, vai até ao ser humano trazê-lo de volta, levá-lo a reconhecer onde foi que ele falhou. E a fala de Adão: eu ouvi a sua voz no meio do jardim e porque estava nu tive medo. Todos nós em algum momento da nossa vida experimentaremos sensações de medo, de desespero. Mas eu não sei se você sabia, inclusive até um dos nossos artigos, uma mestra em psicologia, Karine Correia, ela fala algo interessante, repetindo o mesmo pensamento de outros especialistas na área. Todo medo, ou melhor, a ansiedade, ela está ligada a algum tipo de medo. E os medos, eles podem ser diversos.
Nós podemos ter medo de várias coisas, de morrer, nós temos medo até mesmo de desobedecer a Deus. Como pastores, nós às vezes encontramos pessoas que compreendem todas as verdades ensinadas a elas. Querem seguir a Jesus, mas alguns têm medo de não conseguir colocar em prática o que foi ensinado. Em algum momento da sua vida você já experimentou isso? Ano passado, eu tive contato com uma jovem que havia feito vários estudos, frequentava a igreja, mas ela não se decidia. E o que a impedia de tomar a decisão ao lado de Cristo era exatamente esse medo. O medo de não conseguir colocar em prática os princípios apresentados a ela através do estudo da palavra de Deus. Como cristãos, nós sabemos da existência de Deus, nós conhecemos promessas na sua palavra, mas ainda mantemos no nosso coração ansiedade, que vai nos levar a algum tipo de medo. Esse texto que citamos, ele parece uma utopia, né? Como não andar ansioso ou ansiosa em um mundo tão inseguro como o nosso? Cidades onde o índice de periculosidade é muito maior. Num país de crise econômica, financeira como o nosso, como não viver ansioso? Você que é pai e mãe, você que é um jovem solteiro que ainda não encontrou ninguém para namorar, para se relacionar, você que está desempregado, parece uma utopia. Aliás, você sabia que Deus ele se preocupa com as nossas emoções tanto quanto com a nossa salvação? Foi exatamente pensando nisso, quando nossos pais caíram, Deus toma a iniciativa de ir até eles, de trazê-los de volta, de tentar conectá-los com a fonte da verdade, de restaurar o efeito do pecado sobre a vida deles. Não está passando aqui, pode adiantar. No livro Ciência do Bom Viver, na página 127, Ellen White diz: a religião de Cristo não destrói a saúde, nem é contrária às leis da existência. Deus é o fundamento de toda cura verdadeira. Através da entrada do pecado, Deus precisava criar estratégias ou desenvolver o plano de salvação para que a sua imagem fosse restaurada em nós. Por isso Ele nos busca sempre quando nós nos perdemos. Todos os efeitos negativos que o pecado produziu em nós, só teremos condições de solucioná-los ou de resolver se voltarmos para Deus. Por isso, quando nós buscamos desenvolver uma religiosidade dinâmica, confiando nas promessas de Deus, nós conseguiremos alcançar cura verdadeira para todas as emoções negativas que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Pode passar? Na atualidade, qual é o problema da saúde emocional? Pode passar, por favor. A Organização Mundial da Saúde afirma que 129 milhões de pessoas do mundo desenvolveram depressão e ansiedade em um ano. Sabe o que é mais interessante? No Brasil, 10% dos brasileiros são ansiosos. E se você pesquisar dentro desse número, mais de 36% deles são jovens. E quase mais de 24% mulheres. As mulheres têm um índice de ansiedade muito maior do que os homens. Como resolver essas questões? O que faz com que as pessoas tenham tanta ansiedade? Será que não seria o excesso de sobrecarga sobre a mente? Excesso de trabalho, excesso de tela, não é assim? Quem analisou com cuidado os temas de ontem pôde ver a nossa mente, para se conectar com Deus e desenvolver paz e confiança, que aliás é um dos remédios naturais, ela precisa se libertar desses excessos, dessas sobrecargas que nós trazemos para nós mesmos. Excesso de trabalho. Você já percebeu que tem pessoas que gostam de ver notícias ruins? Gostam de compartilhá-las?
Esses noticiários, aliás, eles já conseguem identificar perfis, pessoas que gostam de tais tipos de jornais, de notícias, e eles têm crescido cada vez mais. Aliás, até grupos têm sido criados nas cidades, às vezes até mesmo dentro das igrejas cristãs, para compartilhar tragédias. Algumas pessoas se especializam nisso. Isso não faz bem para a nossa mente. Outros entram num estado de sobrecarga tão grande para conseguir resultados e um ganho maior no trabalho, que acabam adoecendo. No mesmo livro, página 285, Ellen White, ela diz: o descanso e o trabalho corretamente equilibrados preservam a saúde mental e física. Esta é uma das razões porque Deus também nos deu o sábado. Mas além do sábado, nós precisamos ter cuidado com o excesso de sobrecarga, de trabalho. Um especialista em depressão, Dr. Neil Nedley, um médico adventista em Loma Linda, ele diz o seguinte: a mente, ela pode ser programada para a alegria através de hábitos saudáveis e pensamento positivo baseado na verdade. Nós precisamos desenvolver hábitos saudáveis para ter uma mente equilibrada. Quais as estratégias ou quais os princípios bíblicos saudáveis para que consigamos isso? No livro Educação, página 209, ela diz: o cérebro é o órgão e instrumento da mente, e cuida-se da mente cuidando do cérebro. Você tem protegido a sua mente, o seu cérebro, ou você permanecerá exposto em situações, em imagens, em notícias que sobrecarregarão sua mente, levando você a talvez até ter pensamentos destruidores? Nós estamos estudando sobre isso, ouvindo sobre isso, eu e minha esposa, constantemente. Você vai encontrar pessoas, você já encontrou pessoas dentro da igreja que às vezes, quando se aproxima de você, já que nós estamos num projeto de oração, elas são tão negativas, passam por uma crise emocional tão forte que, sem querer, você consegue absorver esse estágio negativo, e isso afeta seu corpo. Às vezes, em momentos de aconselhamento, eu não sei, talvez os líderes ou quem tem o hábito de visitar ou atender alguém, você pode somatizar isso no seu corpo. O maior desafio para nós, pastores e líderes espirituais, quando atendemos pessoas, é não absorver, não interiorizar para dentro de si essas emoções negativas. Não estou querendo dizer que deveremos ser insensíveis à dor do outro, pelo contrário. Alguém disse certa vez que se nós não nos sensibilizarmos com a dor do outro, nós somos mais doentes do que eles. O papel da igreja é fundamental para isso. Nós precisamos ser sensíveis à dor do outro. Mas há pessoas que elas mesmas criam situações negativas para elas. A nossa mente, ela tem um poder, nosso cérebro tem um poder incrível para restaurar o nosso corpo. Deus, ele nos criou com habilidades que até hoje a ciência não tem resposta. A luta por esse centro que desafia a ciência é muito grande. Deus e o diabo lutam pela nossa mente. Todas as vezes na palavra de Deus que você vê pedidos ou chamados de Deus a respeito de entregar o nosso coração, na realidade não é esse coração, é aqui, é a mente, é o centro das emoções, onde você toma decisões corretas e sábias. Para que isso aconteça, você precisa proteger seu cérebro, sua mente, e submetê-lo sobre a influência divina para ter um resultado positivo. Você tem contato com verdades como esta, registrada em Isaías 41, versículo 10. Deus, ele levanta Isaías num contexto de exílio. O povo de Deus estava ali em Babilônia. Imagina, as pessoas tinham conhecimento da verdade, conheciam o Deus de Israel,
mas no momento de crise nós temos a tendência de concentrar apenas nas dificuldades. Isso é típico da natureza humana. Você pode ter um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Você pode ter um relacionamento íntimo com Deus. Mas quando a crise aparece, elas costumam revelar quem de fato nós somos. Se a mente ou o coração não estiver totalmente ligado a Deus, nós temos a facilidade de nos esquecermos quem Ele de fato é. A capacidade que esse Deus tem para nos reerguer, nos transformar, nos libertar. E o interessante é que você conhece a história do povo de Israel, desde o Egito, quando Deus os liberta da escravidão, a maior parte, ou um grande número de pessoas que foram libertas fisicamente, mas a mente permaneciam escravas do Egito. E eles voltavam a praticar tudo aquilo contrário à vontade de Deus, se esqueciam das suas palavras. Novamente, no contexto em que Isaías foi levantado como profeta, de novo, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Ali eles não tinham nenhuma motivação para louvar, para praticar as suas orações. Alguns se perderam, se venderam pelas influências negativas de um país idólatra. Deus então levanta o profeta Isaías. E esta promessa foi dita ao povo. E 3 bênçãos aparecem ali. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu gostaria que você repetisse comigo, porque em algum momento da nossa vida nós vamos precisar repetir esse verso. Talvez alguém nessa noite esteja enfrentando crises. Talvez a ansiedade tenha tomado conta da mente dessa pessoa, que ela perdeu a esperança. Talvez amanhã seja um dia de desespero para muitos aqui. Repita esse verso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E Deus promete fazer 3 coisas com a gente. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Às vezes, nós temos tanto medo de errar como cristãos. E às vezes o inimigo ele sabe tanto disso que ele aproveita dessa fragilidade humana quando nós prometemos algo para Deus e caímos. É aí que ele entra em cena. Que ele aproveita da nossa fragilidade. E diante dessa decepção que nós mesmos criamos por desobedecer os princípios divinos, ele parece tirar vantagem. Mas é no momento de fraqueza que Deus nos toma pela mão e nos promete fortalecer se nos sentirmos fracos. Promete nos ajudar quando tudo parece dar errado, quando não conseguimos enxergar a solução para os nossos problemas. E Ele promete nos suster, firmar os nossos passos dentro dos princípios e valores espirituais que todos nós conhecemos. Quem de nós aqui, em algum momento da vida, não já se sentiu frustrado, vencido por pensamentos ruins, pela insegurança, pelo medo do desconhecido, pelo medo de falhar? Quem de nós aqui não já foi traído por pensamentos, às vezes até suicidas? O meu primeiro distrito pastoral foi marcado por situações assim. Eu cheguei a perder as contas, eu e minha esposa, de pessoas que, algumas delas estavam na igreja. E dias se passaram, eu era chamado com a Josi para dar socorro para pessoas que tentaram suicídio. Eu fiz a minha compra em um supermercado às 10 da manhã. Às 7 da noite, o mesmo rapaz que me atendeu estava pendurado no telhado da sua casa, enquanto a sua esposa e seus filhos estavam assistindo o jogo. Às 2 da manhã, fomos acordados por uma vizinha, que sem saber o porquê, gerente do correio, pessoa com uma vida financeira estável, ótimos filhos, aparentemente não havia nada de errado com aquela senhora. Mas por alguma razão, segundo ela teve um pensamento de tirar a vida. Ela foi lá, amarrou um fio de telefone no telhado, subiu na mesa da cozinha e pulou. A filha de 14 anos a socorreu.
E ela falou: pastor, eu não sei explicar. Eu simplesmente veio esses pensamentos na minha vida, na minha mente, e eu fiz isso, cicatriz no pescoço. Na mesma rua, uma prima dela, meses antes, né, Josi? Havia tirado a vida no mesmo lugar em que o pai havia feito o mesmo ato. Eu perguntei para aquela senhora: você conhece a palavra de Deus? Você já teve um encontro com Cristo? Falou: pastor, eu conheço, eu vou na igreja de vez em quando. Eu não sou uma pessoa religiosa. Alguns podem pensar: isso é algo espiritual. Não é. Existem doenças como a depressão e a ansiedade, ela pode levar a pessoa a ter pensamentos depressivos e cometer atos assim. Nós vivemos em uma sociedade que tem o hábito de julgar. E nós não podemos, como cristãos, cometer esse erro. Se nós falharmos em cuidar do nosso emocional, qualquer um de nós aqui, mesmo sendo conhecedores da palavra, se nos esquecermos das promessas que Deus fez a nós, se não tomarmos posse dela nas nossas vidas, se não procurarmos cortar relações com aquilo que é oferecido diante de nós para sobrecarregar nossa mente, nós poderemos nos sucumbir quando lutamos contra nós mesmos. Nós temos uma natureza caída, marcada pelo pecado, nós somos frágeis. Mas, meus amigos e irmãos, nós temos algumas estratégias que poderemos desenvolver ao longo da nossa vida para sermos vencedores, vitoriosos nessa grande batalha entre o bem e o mal. A oração é uma delas. Só que nem sempre a oração será suficiente. Às vezes, nós precisamos de ajuda, de um tratamento, de uma terapia. Você já percebeu que a maioria das pessoas tem medo, tem receio, ou sentem vergonha de buscar ajuda diante desses profissionais, para desenvolver uma mente mais forte, mais equilibrada, quando situações assim acontecerem? É óbvio que a oração ajuda. É óbvio que as promessas de Deus ajudam. O diabo, ele quer nos destruir. Aliás, essa foi a intenção ao perseguir o povo de Deus. Jesus deixou isso bem claro: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, vida plena. A obra do diabo é roubar, matar e destruir. Ele está furioso, e você já percebeu que todas as vezes que nós tentamos criar estratégias para nos conectarmos com Deus, para ter uma vida equilibrada, uma mente sadia, nós falhamos? Por que a igreja adventista se preocupa com a saúde? Nós somos muito criticados aí fora, não é? Seria uma incoerência da nossa parte praticarmos apenas a religiosidade, abrindo mão de valores, de princípios de saúde contidos na palavra de Deus. Para alimentar o nosso corpo, para ter uma mente saudável, nós precisamos, primeiramente, conhecer qual é a vontade de Deus nas Escrituras. É por isso que nós temos o regime alimentar bem esclarecido na Bíblia, para termos qualidade de vida, termos uma mente pura, uma mente sadia, não ver, ouvir, comer, cheirar qualquer coisa. Ellen White, ela chega a dizer que Satanás tem acesso à nossa alma através dos sentidos. Eu não preciso dizer para você quais são eles, porque todos aqui são inteligentes e conhecem. Mas às vezes nós falhamos diante disso. Aliás, nós até buscamos meios para alimentar ou expor algum dos nossos sentidos em situações que muitas vezes são contrárias àquilo que nós professamos. E infelizmente nós traremos sobre o nosso corpo as consequências das nossas escolhas. Ontem eu estava falando para os irmãos do Vila Rica, e uma das coisas que Deus espera de nós para que as suas promessas se cumpram é decidir, é escolher fazer o que é certo. Para sermos abençoados pela graça divina, Deus exige da nossa parte esforço, entrega, submissão, confiança nas suas promessas, para que a nossa mente seja uma mente equilibrada. O povo de Deus, nesse período, já havia esquecido das promessas de Deus. Era um povo escolhido. Deus precisava, em todos os momentos em que o seu povo parecia perecer por escolhas equivocadas e pela desobediência, Deus sempre levantou um profeta, homens e mulheres, para restaurá-los, para trazê-los de volta à sua palavra.
Nós precisamos tomar posse das promessas de Deus na nossa vida e não nos esquecermos que não estamos sozinhos neste mundo. Jesus prometeu que passaríamos por aflições, mas Ele venceu. Nem Ele mesmo foi poupado de dificuldades. Ele também sentiu medo. Ele também sentiu ansiedade. Mas quando nós confiamos nas suas promessas, quando nós tomamos posse daquilo que Deus reservou para nós, na sua palavra, nós alcançaremos o sucesso esperado. Eu finalizo com uma promessa. Ellen White, ela diz assim: quando o esforço humano se alia ao poder divino, há garantia de sucesso. Eu não sei o que tem preocupado você nessa noite. Eu não sei o que tem roubado sua paz. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite vivendo, ou quem sabe lutando contra a depressão, crises de ansiedade, pensamentos destruidores, suicidas. Entenda que você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de um Deus santo. O pecado deu entrada nesse mundo. Satanás, ele usou de estratégias para destruir a imagem de Deus em nós. Mas através de Cristo Jesus, nós temos o privilégio de sermos restaurados, de confiarmos nas promessas dele. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. A Bíblia, ela apresenta algumas estratégias que nós podemos desenvolver na nossa caminhada cristã para termos sucesso e equilíbrio espiritual, para vencermos as nossas crises emocionais. Primeiro delas, seja grato. Há poder na gratidão. Você já parou para reconhecer o que Deus fez na sua vida? Ou melhor, onde você estaria agora se a graça de Deus não tivesse alcançado você? O que seria de você se Jesus não tivesse te alcançado? Seja grato. Segundo, procure desenvolver hábitos de comunhão e relacionamentos saudáveis. Comunhão com Deus, lógico, comunhão com o próximo, mas há relacionamentos tóxicos. Nem todas as pessoas nos fazem bem. Procure se aproximar de pessoas que, primeiramente, respeite os seus sentimentos e aproxime você de Deus. Pessoas que procuram fazer você feliz, que te traz alegria. Provérbios 17, 22 nos diz: o coração alegre serve de bom remédio. Procure participar de uma comunidade religiosa, na igreja, onde você possa fortalecer a sua mente e as suas emoções. Evite sobrecarregar ou sobrecarga mental e emocional. Jesus Cristo tirava tempo para descansar. Faça o mesmo. Terceiro, busque ajuda quando necessário. Não há nenhuma vergonha nisso, em buscar apoio psicológico ou psiquiátrico. Não há. Eu conheci uma pessoa certa vez que espancava até o marido. O irmão chegava na igreja todo machado, né? Braço, perna, testa. Que isso, irmão? Caí do cavalo, caí de bicicleta, caí no banheiro. E nós percebemos que tinha algo errado. A esposa tinha um comportamento muito estranho na igreja. Ninguém podia se assentar perto dela. Era grosseira com todos. Muito explosiva no falar. Isso atrapalhava o seu desenvolvimento em algumas atividades da comunidade religiosa que ela pertencia. Fomos visitá-la, direção de lar e família, e ela já olhou atravessado para o marido, e nós começamos a olhar para os filhos, os meninos cheios de cicatrizes, pontos na testa, nos braços, marca de garfo nas costas. E aquele irmão com lágrimas nos olhos falou assim: pastor, minha mulher me bate. E o companheiro que estava comigo falou: mas você não faz nada? Se eu for fazer alguma coisa, olha meu braço, eu vou machucá-la. Eu sou um servo de Deus. E pela força do amor, ele sabia entender as dificuldades que a sua esposa enfrentava. Ela tinha
alguns problemas, não só emocionais, mas também psiquiátricos. Ela participou de um momento em que esta igreja fez. A Igreja Adventista, ela cria conexões. Todos os projetos que fazemos são intencionais. Uma simples feira de saúde, um momento de aconselhamento, um momento de diversão, precisa se tornar pontos de conexões com Deus. Nós precisamos pegar pessoas comuns de um estágio, seja de emoção negativa ou de decadência moral, e trazê-los para próximo de Deus. Esse é o papel da igreja. E ela participou de uma reunião de mulheres, e ali houve uma palestra com uma psicóloga, tratando exatamente de problemas emocionais e alguns problemas psiquiátricos. E ela se identificou. Com lágrimas nos olhos, ela falou: pastor, eu preciso de ajuda. Eu bato no meu marido, eu vou matar meus filhos se eu continuar assim. Ela estava ali na igreja, em todas as reuniões de orações, mas as orações não eram suficientes, porque ela estava fazendo a parte humana, estar na presença de Deus, mas ela precisava de tratamento médico, psiquiátrico, psicológico. E ela foi direcionada a isso, foi medicada, um comprimidinho, foi o suficiente para tratá-la, e ela conseguiu ter uma mente melhor para se conectar com Deus. Hoje é uma pessoa totalmente transformada. Você percebe? Há pessoas que sofrem na igreja, pessoas que às vezes podem até praticar certos princípios de saúde, mas não experimentam a transformação que eles podem fazer. Por que isso acontece? Eu posso mudar meu regime alimentar, por exemplo, mas se o meu caráter, o meu temperamento não for transformado, tem algo errado. Será que não há algum problema psíquico, emocional por trás que está atrapalhando esse desenvolvimento? Você pode perceber, tem pessoas, não só na nossa igreja, que buscam, adotam um regime alimentar, e a igreja incentiva e prega sobre isso. Mas, queridos, para sermos transformados conforme Deus deseja, precisamos entregar totalmente nosso coração. Precisamos aprender a confiar nesse Deus, a se entregar do jeito que nós estamos, e o resto é com Ele. Se for preciso buscar ajuda médica, busque, ore, clame, se trate. Mas existem situações na nossa vida que nós precisamos cooperar com Deus, mudando certos hábitos do pensar, exposição diante de situações que vão comprometer o nosso relacionamento com Deus. Nessa noite Deus deseja falar ao seu coração para que você desenvolva uma saúde emocional equilibrada, para atingir a maturidade espiritual que todos nós buscamos. Nenhum de nós aqui ainda alcançamos, e nós sabemos que a nossa luta não será fácil, porque enquanto Jesus não vem, enquanto estivermos neste mundo dominado, marcado pelo pecado, nós passaremos por aflições, por dificuldades, por crises emocionais, por ansiedades, por depressão, por doenças. Mas Jesus nos toma pela mão nessa noite e deseja fortalecer a fé de cada um aqui. A única coisa que temos que fazer é, primeiramente, fazer uso de um dos remédios naturais que nós ensinamos: confiança em Deus. Você está disposta a confiar nesse Deus? Eu sei que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite já fizemos isso e estamos aqui por causa disso. Mas talvez possa ter alguém aqui que ainda tem dúvida se vale a pena ou não se entregar a esse Deus. Eu quero desafiar você a entregar sua vida como ela está nas mãos desse Deus. Aprenda a confiar. Deixe o Espírito do Senhor te transformar nessa noite, para que você experimente o poder da graça de Deus no seu coração. Você crê nisso? Se você crê, eu convido você a se colocar de pé. Permita-se ser alcançado pelo poder do Espírito Santo no seu coração. Não concentre os seus pensamentos nas dificuldades que o inimigo colocar diante de você, que a vida impôs sobre você.
Espírito Santo tomar posse do seu coração. Em Cristo Jesus, todos nós aqui somos mais que vencedores, amém? Apenas confie. Deus te abençoe. Se você se sente incapaz, se atormenta a onda ao seu lar, não se esqueça, Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. No nome de Jesus, confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Se a esperança acabou e desilusões são normais, amigo, tenha fé, Deus vai te amparar. Se no vale da escuridão, onde sua vida está, segure as mãos do Pai, Ele te guiará. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Confie no Senhor, pois os montes Ele moverá. A vitória já é certa. Jesus Cristo não falhará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Oremos. Poderoso e santo Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque um dia a tua graça nos alcançou e nos trouxe para junto de ti, através da tua igreja. Pai bondoso, perdoe os momentos de dúvida, de incertezas,
que nós desenvolvemos diante das dificuldades e crises que enfrentamos no mundo dominado e marcado pelo mal. Momentos assim, que o Teu Espírito nos fortaleça e nos ajude a levantar os nossos olhos para o trono da graça e exercer confiança nas Tuas promessas. Nós não sabemos o que iremos enfrentar durante essa semana. Talvez para muitos de nós aqui, algumas dificuldades que enfrentaremos possa desenvolver em nós ansiedades, alguns receios e medos. Ensina-nos a confiar nas Tuas promessas, a tomar posse daquilo que o Senhor já reservou para cada um de nós. Não há razão para temermos se nós confiarmos unicamente no Teu nome. Tome posse da nossa mente, Senhor. Leva-nos de volta ao nosso lar, sobre o cuidado e proteção dos Teus anjos, e que esta semana se torne uma semana de vitória. No nome santo do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém.